Queria convidar a todos para nós lermos em Isaías, capítulo 55. Nós vamos ler todo o capítulo 55, é um capítulo pequeno. Pretendemos pensar em algumas coisas importantes nesse texto. E todos podem nos acompanhar pela leitura, se houver possibilidade dos irmãos ajudarem aqueles que estiverem conosco a participarem também dessa leitura, visualizando em suas Bíblias, que os irmãos possam fazê-lo. Diz assim o texto da palavra do Senhor: Ah, todos vós os que tendes sede, vinde às águas, e vós os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta. E será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra. Que texto lindo, né? Diante de tantas escrituras que nós vemos registradas na palavra de Deus, sem dúvida nenhuma, uma das que mais chamam a nossa atenção é essa. E é interessante que quando a gente vai observando os escritos de Isaías, a partir dos capítulos 50 em diante, a gente vai vendo o profeta falando sobre o Senhor Jesus, a forma como ele seria glorificado mesmo em sua morte, e agora ele vai apresentar para todos nós nesse capítulo um desejo de Deus nos aproximar dele. E por isso ele faz esse convite. E a gente vai vendo, pelo decorrer do texto, como é magnífica a graça de Deus. E alguns fatos ficam evidentes nesse texto. E durante essa semana eu pude pensar mais sobre ele e comecei a observar a importância do amor de Deus para nós. E como ele deseja nos ter próximo a ele. E o que ele faz para isso acontecer. Isso é que nos chama a atenção. Porque é um Deus que, mesmo vendo as nossas imperfeições, mesmo vendo como somos indignos, ele fez de tudo para que nós pudéssemos nos aproximar dele. Ele não mensurou meios para isso. A maior e a melhor e a única forma agora, mais evidente, foi a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, e a única possibilidade que o homem tem de reaproximação dele.
Essa é a única. E que se você não passar por essa possibilidade, você não conseguirá alcançar a salvação em Jesus Cristo. E então nós vemos diante de nós esse texto que maravilhosamente expõe a graça de Deus, mostrando que Deus quer uma reaproximação conosco, quer ter uma intimidade conosco e quer dar a nós uma condição melhor do que temos, uma vida melhor do que temos. E quando lemos os primeiros versículos, ficamos realmente envolvidos, porque os primeiros versículos vão mostrar a nossa realidade, a nossa necessidade, a nossa carência de salvação. O primeiro versículo que nós lemos diz que nós temos sede, nós temos fome, nós temos necessidade disso. E a nós é oferecido de graça essa possibilidade. Mas é tão interessante porque, a princípio, nós vemos algo que nos mostra o quão distante nós estamos de Deus. Porque se nós compreendêssemos que o melhor é estar na presença do Senhor, nós não gastaríamos uma boa parte da nossa vida com aquilo que não tem valor. Mas nós lemos no versículo seguinte que essa é a busca humana. O ser humano, durante boa parte da sua vida, ele tem buscado alguns meios que possam satisfazer a sua ansiedade, os seus desejos. E nós vemos que eles não conseguem e nem conseguirão completar a sua vida se não buscarem em Deus essa única possibilidade. O Senhor, Ele pode proporcionar a todos nós a satisfação que nós almejamos. Mas mesmo sabendo ou conhecendo que nós não conseguimos alcançar o prazer, a felicidade completa longe de Deus, nós insistimos. Nós permanecemos insistindo nessa busca. Portanto, ela passa a ser uma busca equivocada. Porque nós gastamos todos os nossos recursos, nós gastamos todas as nossas forças, até mesmo o nosso suor, naquilo que não satisfaz, como diz o versículo 2. E por essa razão, nós vemos através do profeta Isaías, o Senhor dizendo: ouvi-me atentamente, que você nessa noite possa dar ouvido a Deus. Vejam bem que nessa noite está sendo oferecida a você uma oportunidade, você está recebendo um convite. Nós ouvimos um convite pela tarde, aliás, pela noite, através do anúncio do nosso irmão, sobre um casamento. E nessa oportunidade você está recebendo mais um convite, mas o convite da pessoa mais importante que existiu e que existe na face desse mundo, que é o Senhor Jesus. Ele está te convidando nessa noite a receber a maior dádiva que Ele ofereceu ao homem, que é a salvação através dele mesmo. Embora você não tenha que comprar, você não tenha que pagar por ela, ela custou um alto preço. E mesmo que você não tenha que dar nada em recursos financeiros, é necessário que você entenda que é preciso abrir mão de muitas coisas em sua vida. Porque o preço dela já foi pago, mas é necessário que você compreenda que para que você siga o Senhor, para que você realmente receba esse convite do Senhor, é necessário que você abra mão da sua própria vida, dos seus próprios interesses. Nós lemos no versículo 2 que o anseio humano é satisfação pessoal, é gastar todos os seus recursos em busca disso. E para isso não importa o quanto ele tenha que dar. Inclusive, ele chega a dar a sua própria vida para isso. Quantos estão morrendo no pecado por encontrar ali o meio de completar a sua satisfação pessoal? Nós vimos essa semana, de uma forma trágica, alguns acontecimentos
que mostram isso. Pessoas que não têm Deus em suas vidas. Isso choca o nosso coração, choca cada um de nós, porque se não choca, a gente não é ser humano. A gente se sensibiliza em ver isso. Não apenas por aquelas que morreram ou foram assassinadas, mas por aquele também que fez o homicídio. Porque eles também precisam ou precisavam da graça de Deus e morreram no seu pecado e foram para o inferno. Talvez isso tenha passado despercebido das nossas mentes, mas será que passou por algum instante que essas pessoas talvez não tiveram um encontro com Jesus e foram para o inferno? Porque não deram oportunidade para Deus em suas vidas. E é necessário nós ouvirmos a voz de Deus. Nessa noite você entrou aqui para ouvir a voz de Deus. Você não veio para ouvir a minha voz, nem a voz de qualquer um outro que aqui esteve falando, mas a voz de Deus. E por isso é dito aqui nesse texto: ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Sabe, o inimigo das nossas almas, ele tem demonstrado, através de tudo aquilo que ele oferece, prazer. E são prazeres passageiros, que as pessoas não conseguem perceber no momento, mas que uma hora elas vão entender que aquilo não trarão a satisfação que elas querem. Passando o efeito daquele momento, elas sentirão isso, mas não conseguirão sair daquele lugar, porque estão tão presas pelo pecado, por aquilo que elas estão vivendo, que não conseguem mais enxergar o quão distantes elas estão da presença do Senhor. E é por essa razão que o texto vai nos mostrar que nós temos que inclinar os nossos ouvidos ao Senhor e ir até Ele. O texto vai nos mostrar um fato interessante, que é o fato da urgência. Nós não podemos dar tempo para isso. Nós não podemos possibilitar a você nessa noite um tempo para pensar. Não podemos. Quem somos nós para dizer isso? O versículo 6 diz que nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E o que isso quer dizer? Que haverá um tempo em que essa oportunidade não será mais dada, em que essa possibilidade não mais existirá. Talvez quando você saiu de casa não imaginava que estivesse aqui para ouvir que o seu tempo é curto. Quando se trata de uma decisão tão importante como essa. E de fato é. A palavra de Deus nos diz que hoje é o tempo aceitável, hoje é o dia da salvação. Então, não há possibilidade de nós darmos a você um tempo para você pensar. Porque o tempo da salvação é agora. E você deve invocar o Senhor agora, enquanto Ele está perto. O versículo 7 a 9 vai nos dizer os passos a serem dados. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. E volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. O Senhor, Ele oferece uma possibilidade de você ter o perdão dos seus pecados, se você apenas abrir o seu coração para Ele. Vejam bem que Ele está dando a oportunidade de você ter a sua vida transformada. Transformada por aquilo que Ele quer fazer. E essa transformação, ela ocorre no momento exato em que você abre o seu coração para Ele. Deixe o perverso o seu caminho. Deixe o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor.
porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Ah, quão distante nós estamos de Deus, porque as nossas atitudes, elas nos separam dele. Os passos que damos aqui, equivocados, fazendo aquilo que não agrada o Senhor, nos afasta de Deus. E por essa razão ele diz: os meus pensamentos poderiam ser muito melhor para vocês. Mas não são, porque os meus pensamentos, eles não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. E é maravilhoso vermos um Deus que quer nos aproximar dele, um Deus que em sua infinita misericórdia continua ainda demonstrando a sua compaixão, continua demonstrando que ainda quer ter intimidade com você, quer ter intimidade conosco. Sabe, um Deus que não se importa de como você está nesse momento, porque Ele quer trazer a você uma nova vida. Ele quer dar a você agora uma possibilidade de viver dignamente de fato, que você possa desfrutar de uma vida plena, de uma satisfação completa. Porque tudo aquilo que você tem vivido até então e que o mundo tem te oferecido, talvez possa ter te dado um prazer, uma alegria, mas tudo isso de uma forma passageira, porque acabando o seu efeito, logo você vai perceber que isso não preenche o vazio que tem dentro de você. E esse vazio só pode ser preenchido pela presença do Senhor na sua vida. E como Ele gostaria que você nessa noite entendesse isso, que os seus caminhos precisam ser guiados por Ele, que a sua vida precisa ser guiada de fato por Ele. Mesmo distante, o Senhor agora está proporcionando a você a possibilidade de reaproximação. O Senhor quer deixar muito claro nessa noite que esse convite é para todos que desejam ou que reconhecem a sua necessidade. O primeiro versículo que lemos diz: a todos vós que tendes sede. Ou seja, você tem que sentir essa necessidade, ou você precisa reconhecer que tem essa necessidade, porque muitos sabem disso, muitos sabem que têm sede, mas não reconhecem, continuam com seus corações endurecidos, se distanciam cada vez mais do Senhor, e o tempo vai passando, e as oportunidades se cessando. O Senhor tem providenciado meios de reaproximação, e o único meio nesse tempo é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor tem, através das suas palavras, nessa noite, mostrado para todos que estão aqui, que muitas vezes nós gastamos o que temos e o que não temos naquilo que não satisfaz, em coisas sem valor, em coisas que não preenchem a nossa vida. E nós nos maravilhamos pela possibilidade que o Senhor oferta nessa noite, de dar a você a chance de buscá-lo, enquanto Ele ainda está perto. E nós não poderíamos omitir esse fato, o fato de que é necessário que você compreenda que essa decisão é uma decisão urgente, é para agora. O tempo é agora de você tomar essa decisão. Vinde enquanto ainda há tempo, enquanto você pode achar, enquanto o Senhor está perto, enquanto ainda Ele está possibilitando esse meio de salvação. Ainda um outro fato que nós percebemos nesse texto, o poder transformador da palavra do Senhor. Diz o versículo 10, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que designei.
Sabe, a palavra do Senhor não está sendo pregada nessa noite inutilmente. Ela fará o seu propósito, ou ela cumprirá o seu propósito. Queira você ou não. Queira Deus que ela cumpra o propósito que o Senhor quer, que a igreja quer dar a você a possibilidade de uma decisão de salvação, e você então receba o Senhor Jesus como seu Salvador. Mas de qualquer maneira, ela confrontará você, se você o rejeitar nessa noite. A palavra cumprirá o seu propósito. A palavra do Senhor cumprirá aquilo que ela tem que cumprir. Mas nós nos maravilhamos muito mais, porque nós reconhecemos que através dessa palavra, que é o próprio Senhor Jesus, ela é capaz de fazer prosperar em nossas vidas. Ela é capaz de trazer a transformação que nós precisamos. Como igreja, como temos recebido nessa tarde, e como pessoas que precisam de Cristo. Obviamente, se nós dermos lugar a ela, se nós permitirmos que ela faça essa transformação em nossas vidas. O problema não está na palavra do Senhor, mas está em como nós permitimos que ela tenha acesso em nossas vidas. O Senhor quer dar a você a oportunidade de sentir o poder dessa palavra transformadora. Essa palavra que é capaz de fazer com que você mude a sua vida. Que você não viva mais debaixo do pecado e nem mesmo da condenação do pecado. Que você não viva mais submisso a essas práticas que o distancia de Deus. Que você não mais viva satisfazendo os desejos do nosso inimigo, mas que você permita que Deus satisfaça completamente o seu coração. O versículo 2 que nós lemos diz que nós vamos comer daquilo que é melhor, nós vamos nos deleitar naquilo que é melhor do Senhor, ao darmos ouvido à sua voz. A nossa alma viverá. Por quê? Porque o Senhor fará conosco uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias de Deus, que foram prometidas aos nossos antepassados. E sabe, para que isso aconteça, é necessário que você tenha fé, que você creia, que assim como Ele foi fiel com Davi, com Moisés, com Abraão, Ele será com você. É necessário que você creia, não tem outra possibilidade disso acontecer. Por essa razão que Paulo vai dizer na carta aos Efésios, a salvação é pela graça. Ela não vem de nós, ela partiu totalmente de Deus. E chega a ser absurda a forma como o homem rejeita a graça de Deus. É incompreensível. Porque Deus, na sua infinita graça e misericórdia, possibilita a nós, imperfeitos que somos, merecedores do inferno, merecedores da perdição, a possibilidade de ter a salvação através dele. Por isso é incompreensível. Se nós não compreendemos, imagine Deus, que incessantemente tem dado oportunidades aos homens de crerem nele como seu Salvador, e eles não fazem. A maravilha da graça de Deus está em proporcionar a salvação a alguém que não tem recursos para isso. Nós não temos meios para isso. Nós podemos gastar todos os nossos recursos, que não alcançaríamos essa salvação. E o Senhor, Ele então faz isso por nós. Ele dá a nós essa possibilidade. O último fato que nós queremos considerar com os irmãos é o fruto de uma decisão sincera. Versículos 12 e 13. Saireis com alegria, e em paz sereis guiados. Os montes e outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar de sarça crescerá a murta, e será isto para a glória do Senhor.
sabe, a nossa aproximação de Deus, o reconhecimento do nosso estado, da nossa miséria em que nos encontramos, reconhecimento de que nós somos pecadores e que precisamos dele, trará em nossas vidas uma verdadeira alegria. Sabe aquela alegria que nós lemos nos primeiros versículos, que o homem tem buscado incessantemente através da satisfação pessoal, dos seus prazeres, do anseio em práticas pelo pecado, e que não produzem? Ela pode ser real em Cristo. Em Cristo ela pode ser real. A alegria verdadeira e plena, ela pode ser encontrada sim. Ela pode ser satisfeita sim, em Cristo. Nos diz o texto que ao abrirmos a nossa vida para o Senhor, ao darmos lugar a Ele em nosso coração, nós vamos sair felizes e em paz, seguros, guiados por Ele. É tão maravilhosa a salvação da nossa alma, que a criação se alegra por isso. Os outeiros, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós. A criação se rende em louvor a Deus pela decisão de uma alma que estava lá no inferno e o Senhor a resgatou. Talvez seja esse talvez não. Com certeza esse é o maior desejo do Senhor nessa noite, de ver alguém se decidindo, crendo nele como seu Salvador, produzindo alegria, e todas as árvores do campo baterão palmas. Sabe, em lugar de tudo aquilo que produziu tanto mal na sua vida, tantas coisas ruins na sua vida, porque é isso que o pecado faz e que nós costumamos enxergar. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto para a glória do Senhor e memorial eterno, que jamais será extinto. A decisão que você tomar hoje, ao lado do Senhor Jesus Cristo, marcará a sua vida eternamente. Eternamente. Marcará para você mesmo, porque você vai perceber a mudança que vai acontecer simultaneamente em sua vida. Marcará para as pessoas que estiverem próximas a você, sejam elas amigos, familiares, porque essa transformação ficará evidente a eles também. Porque se essa decisão for sincera, isso vai ocorrer e marcará eternamente, porque você vai pertencer ao Senhor. Que é maior maravilha do que essa? Ser do Senhor, pertencer a Ele, ter o seu futuro nas mãos dEle, ser de fato guiado pelo Senhor. Não podemos oferecer nada melhor para você nessa noite, porque não há. Sem dúvida nenhuma. Estar na presença do Senhor significa poder desfrutar do melhor que Ele tem para nós. Do melhor que Ele tem para nós. E isso nada na sua vida vai poder, aliás, nada que você encontrar durante a sua vida vai poder dar a você. Não vai produzir em você a satisfação que só Jesus faz. Só Jesus faz. E o nosso desejo é que nessa noite você possa buscá-lo ainda em tempo oportuno. E para concluirmos, gostaríamos de ler o versículo 6 novamente. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. A possibilidade é agora. Nós não podemos dar a você um tempo para pensar. Nós não podemos fazer isso. Porque não cabe a nós, e nem temos o direito de fazer isso. Mas que você nessa noite possa, de fato, entender que você necessita da graça de Deus. Que você necessita de ter um encontro com o Senhor. Que você necessita realmente abrir o seu coração para Jesus fazer morada nele. E ter, de fato, uma vida transformada, completa, satisfeita plenamente
pela presença do Senhor na sua vida. Amém.